Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui cada vídeo é como um portal que se abre diante dos seus olhos, trazendo os acontecimentos mais marcantes da Bíblia com riqueza de detalhes e emoção. Nosso objetivo é levar você a uma jornada através das Escrituras, como se você estivesse lá, caminhando ao lado dos personagens bíblicos, sentindo o peso de suas escolhas e o impacto de suas histórias. Hoje, daremos continuidade ao épico que começou com José no Egito, passando pela opressão dos hebreus e culminando agora na trajetória de um homem que seria instrumento de Deus para libertar uma nação. Imagine por um instante o que significa estar preparado no silêncio. Esse é o capítulo de Moisés, do príncipe ao forasteiro. O cenário começa a mudar. Moisés, aquele bebê hebreu que fora salvo das águas do Nilo pela filha do faraó, agora cresce nos corredores luxuosos do palácio egípcio. Ele recebe uma educação digna da realeza, aprendizado nas artes da guerra, na política, na ciência e na religião egípcia. Imagine um jovem sendo moldado para ser um líder dentro da maior potência mundial da época. Tudo parecia conspirar para que Moisés tivesse um futuro promissor dentro da corte. As vestes de linho, o ouro nos pulsos, os perfumes exóticos, tudo fazia parte de sua rotina, mas havia uma tensão invisível dentro dele, uma pergunta silenciosa que o acompanhava: quem sou eu de verdade? Por mais que vivesse como um príncipe, Moisés carregava em sua essência a identidade hebraica. Você já se perguntou como é viver entre dois mundos, sem saber a qual deles realmente pertence? Conforme os anos passavam, essa tensão interna aumentava. Moisés sabia que era diferente, não apenas pela cor da pele ou pelas feições, mas por algo mais profundo, a memória coletiva de um povo sofrido que o próprio sangue carregava. Enquanto os egípcios o saudavam com reverência, os hebreus o viam com desconfiança. Ele era um deles e, ao mesmo tempo, não era. Por vezes, caminhava até as áreas onde os hebreus trabalhavam como escravos, observando de longe os gritos, os açoites, os rostos abatidos de homens e mulheres que carregavam pedras sob o sol escaldante para erguer as cidades de Pitom e Ramessés. Como você reagiria ao ver seu próprio povo sendo humilhado, enquanto você desfruta de privilégios que eles jamais conheceriam? Foi num desses dias de visita que tudo começou a mudar de forma definitiva. Moisés presenciou uma cena que selaria o rumo de sua vida. Um egípcio, implacável e cruel, espancava um hebreu sem qualquer piedade. Os gritos de dor ecoavam no ar quente e denso do Egito. Algo dentro de Moisés rompeu. Um sentimento de indignação, de revolta, de justiça mal contida explodiu. Ele olhou para os lados, certificando-se de que ninguém o via, e num impulso incontrolável atacou o egípcio, tirando-lhe a vida. Enterrou o corpo na areia, mas mesmo ali, escondido sob o solo, o peso de sua decisão não poderia ser enterrado. Já imaginou o conflito emocional que ele sentiu naquela noite? A culpa, o medo, a sensação de que algo maior estava para acontecer? No dia seguinte, como se o destino quisesse acelerar os acontecimentos, Moisés viu dois hebreus discutindo entre si. Tentando intervir para apaziguar a briga, foi surpreendido por uma pergunta cortante: quem te colocou como juiz sobre nós? Por acaso você vai nos matar como matou o egípcio? Nesse momento, a ficha caiu. Sua ação não estava mais em segredo. A notícia corria veloz como o vento do deserto. O palácio saberia. O faraó saberia. E, de fato, o faraó ficou sabendo. A ordem de execução foi decretada. Moisés, o príncipe criado entre os egípcios, agora era um homem marcado para morrer. Sem escolha, sem tempo para despedidas, ele fugiu para o deserto de Midian. Um príncipe. Agora um forasteiro. E aqui, querido espectador, começa uma nova etapa dessa história. Imagine a dor de deixar para trás tudo o que conhecia. Os corredores do palácio, os jardins perfumados,
as comidas abundantes, os rostos familiares. Moisés agora caminhava pelo deserto, com a areia batendo no rosto, com o coração carregado de medo e arrependimento. Quantos de nós já nos sentimos assim? Perdidos, carregando culpas, fugindo de decisões mal tomadas? É nesse ponto da narrativa que começamos a enxergar um propósito invisível por trás do caos. Já parou para pensar que muitas vezes os maiores líderes são forjados nas maiores crises? Antes de entrarmos no próximo capítulo da vida de Moisés em Midian, quero convidar você a refletir. Quantas vezes você já passou por um momento em que parecia que tudo estava perdido? Já teve que fugir de situações que pareciam não ter solução? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão vivendo dilemas parecidos. No próximo bloco, vamos acompanhar o início da vida de Moisés no deserto, sua adaptação a uma nova realidade e como Deus começou, silenciosamente, a prepará-lo para um propósito muito maior. Não perca! O deserto de Midian não oferecia palácios nem tronos, apenas areia, pedras e um silêncio ensurdecedor. Moisés, que até poucos dias atrás era tratado como um príncipe, agora caminhava como um fugitivo. O calor intenso durante o dia, o frio cortante à noite, a solidão do deserto se tornou sua nova companheira. Quantas vezes ele deve ter se perguntado: onde foi que eu errei? Por que Deus permitiu que minha vida virasse de cabeça para baixo? A Bíblia não detalha cada lágrima ou cada pensamento, mas podemos imaginar o conflito emocional que habitava dentro dele. Moisés estava em fuga, não apenas dos soldados do faraó, mas também de si mesmo, da culpa, do medo, da sensação de fracasso. Já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo um exílio emocional. Durante sua caminhada, Moisés encontrou um grupo de mulheres que enfrentava dificuldades junto a um poço. Elas eram filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Pastores locais tentavam afugentá-las para tomar a água, mas Moisés, mesmo sendo um forasteiro, decidiu agir. A coragem e o senso de justiça ainda estavam nele, apesar das feridas internas. Ele as defendeu e ajudou a tirar água para os rebanhos. Este simples ato de bondade mudou o rumo de sua vida. As jovens contaram ao pai sobre o estranho que as ajudara, e Jetro convidou Moisés para sua casa. Imagine a mistura de emoções. Depois de tanto tempo vagando, finalmente um gesto de acolhimento, um prato de comida, um teto. Como você reagiria se depois de tanto sofrimento, recebesse finalmente um sinal de esperança? O tempo passou, e Moisés encontrou em Midian não apenas abrigo, mas também uma nova família. Ele se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro. Um novo capítulo começava a se formar. Da realeza egípcia para a simplicidade da vida nômade, ele agora era um pastor de ovelhas. Trocar a seda egípcia pela lã rústica dos pastores. Uma mudança drástica, mas necessária. Na solidão dos campos, enquanto guiava os rebanhos pelas montanhas de Horebe, Moisés começava a experimentar uma transformação silenciosa. Dia após dia, o deserto não apenas moldava sua resistência física, mas também seu caráter, sua humildade, sua capacidade de ouvir. Ali, longe dos holofotes do palácio, Deus estava começando a trabalhar nas áreas mais profundas do seu ser. Já parou para pensar que, às vezes, é no silêncio que Deus mais fala? Durante esse tempo, Moisés também se tornou pai. Seus filhos nasceram em terras estranhas, longe do Egito, longe de sua origem hebraica. A Bíblia menciona o nome de seu primeiro filho, Gerson, cujo nome significa forasteiro, simbolizando perfeitamente o sentimento de deslocamento que Moisés carregava no coração. Cada vez que chamava pelo filho, ele era lembrado de sua condição. Um homem entre mundos, pertencente a lugar nenhum. Você já se sentiu assim, como alguém sem lugar, sem identidade, tentando se encontrar? Essa crise de identidade foi fundamental no processo de preparação de Moisés.
Deus estava quebrando o príncipe para moldar o libertador. Enquanto Moisés vivia essa nova fase de sua vida, uma outra história continuava a se desenrolar nas terras do Egito. O sofrimento do povo hebreu só aumentava. Faraó, agora mais cruel do que nunca, endurece ainda mais os trabalhos forçados. O número de açoites crescia, as construções exigiam mais sacrifícios humanos, e o grito de desespero do povo de Deus subia como um clamor incessante ao céu. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido dos israelitas e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É impossível não fazer uma pausa aqui para refletir. Quantas vezes sentimos que Deus está em silêncio, mas na verdade, Ele está ouvindo cada clamor, cada lágrima derramada em segredo. E assim, enquanto Moisés pastoreava suas ovelhas no deserto, cuidando de sua família e tentando reconstruir sua identidade, Deus estava arquitetando nos bastidores da história o maior plano de libertação que Israel jamais experimentaria. Cada passo, cada dor, cada perda, tudo fazia parte de uma preparação invisível, silenciosa, mas poderosa. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais na transformação interior de Moisés, os sentimentos de culpa, o peso do fracasso e como Deus usou o deserto como uma verdadeira escola espiritual. Já quero te perguntar, você acredita que os momentos de silêncio na sua vida podem estar te preparando para algo maior? Deixe nos comentários sua resposta. Até já! Os anos em Midian passaram como o vento no deserto, lentos para quem vive, mas rápidos quando se olha para trás. Moisés agora era um homem de meia idade, com marcas no rosto que refletiam não apenas o sol escaldante, mas também as experiências amargas que a vida lhe havia proporcionado. Imagine a cena. Todas as manhãs, ele acordava ao lado de Zípora, colocava seu cajado nas mãos calejadas e saía para conduzir as ovelhas pelos vales e montanhas áridas. A rotina parecia simples, mas no fundo, o silêncio do deserto gritava mais alto que qualquer multidão. Era um grito de perguntas não respondidas, de culpas não resolvidas, de sonhos aparentemente enterrados. Você já viveu um período assim? Um tempo em que tudo parece parado, mas dentro de você as emoções travam batalhas silenciosas? É impossível falar desse período sem abordar a crise de identidade que Moisés vivia. Quem ele era, afinal? Um egípcio exilado? Um hebreu rejeitado? Um assassino em fuga? Um simples pastor? Cada uma dessas definições carregava cicatrizes. As memórias do palácio, dos ensinamentos militares, das estratégias de governo, tudo parecia tão distante agora. Por mais que tentasse seguir em frente, a sombra do passado o acompanhava como um fantasma invisível. Às vezes, durante as noites frias, sentado ao redor de uma fogueira, Moisés se pegava olhando para o céu estrelado, perguntando-se: será que Deus ainda se lembra de mim? Quantas vezes você também já fez essa pergunta em momentos de solidão? Enquanto Moisés enfrentava suas batalhas internas, o sofrimento do povo hebreu atingia níveis insuportáveis no Egito. O novo faraó, tão cruel quanto o anterior, intensificava a opressão. Homens morriam sob os chicotes, mulheres choravam a perda de filhos e pais temiam pelo futuro de suas famílias. As orações dos hebreus não eram apenas palavras, eram gritos de alma, clamor desesperado que subia aos céus. A Bíblia descreve que Deus ouviu o gemido do povo. Ele viu, ele se lembrou, ele atentou para a situação de Israel. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o céu parece de bronze, Deus está ouvindo. Você crê nisso? Se sente desamparado? Então saiba que assim como Deus viu o sofrimento de Israel, Ele também vê o seu. Voltando ao deserto de Midian, o trabalho de Deus na vida de Moisés era silencioso, mas implacável. Cada dia no deserto era uma lição de paciência, de humildade e de escuta.
Moisés precisava desaprender a arrogância do palácio para aprender a dependência no silêncio. O príncipe que um dia dera ordens a centenas de homens agora aprendia a ouvir o balido das ovelhas e o sussurrar do vento entre as pedras. Deus não estava com pressa. Ele sabia que grandes missões exigem uma preparação profunda. E talvez seja esse o motivo pelo qual Deus, muitas vezes, nos permite passar por desertos emocionais e espirituais. Você já se perguntou se a fase difícil pela qual está passando pode ser justamente o campo de treinamento que Deus escolheu para você? Neste período de preparação, Moisés carregava em seu coração uma mistura de culpa e inadequação. Por vezes, lembrava do egípcio que matou, da fuga, do medo que sentiu ao abandonar tudo. Mas o deserto tinha um propósito: quebrar o orgulho, reconstruir a identidade e restaurar a fé. É curioso pensar que enquanto o povo clamava no Egito, Deus estava moldando o libertador em um lugar totalmente improvável. O homem que um dia usava túnicas reais, agora vestia-se com pele simples de pastor. O cajado que um dia poderia ter sido símbolo de comando militar, agora era usado apenas para guiar ovelhas. Mas mal sabia Moisés, aquele mesmo cajado um dia seria usado para abrir o Mar Vermelho. E é aqui que deixamos um gancho para você refletir. Quantas vezes aquilo que hoje parece insignificante em sua vida pode ser, na verdade, a ferramenta que Deus usará para realizar grandes milagres? Deixe seu comentário contando o que você tem nas mãos hoje. Talvez seja o início de um grande propósito. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo na preparação espiritual de Moisés, nos sentimentos que o assombravam, nas noites de angústia e no processo invisível de reconstrução que Deus fazia nele. A história está apenas começando. Fique com a gente, porque o momento da sarça ardente se aproxima. Os dias em Midian continuavam, e com eles, o processo de transformação na vida de Moisés se aprofundava. O deserto, com todo o seu isolamento e silêncio, funcionava como um espelho. Não havia distrações, não havia multidões, não havia aplausos. Apenas ele, o som dos animais e o vento que cortava as montanhas. Imagine viver anos assim. Cada nascer do sol era uma repetição da mesma rotina. Cada pôr do sol, uma lembrança de tudo que havia perdido. Quantas noites Moisés passou em vigília, olhando para as estrelas e perguntando a si mesmo se a sua vida teria algum propósito além de cuidar de ovelhas? Quantas vezes ele reviveu em sua mente os momentos de glória no palácio e o instante decisivo em que tudo mudou? Moisés não era mais o mesmo homem que deixou o Egito. A arrogância do príncipe havia dado lugar à humildade do pastor. A segurança de quem liderava exércitos foi substituída pela fragilidade de quem dependia da provisão diária de Deus para sobreviver no deserto. Essa mudança era necessária. Deus precisava quebrar em Moisés tudo aquilo que pudesse atrapalhar o cumprimento de sua missão. Moisés precisava aprender a ouvir a voz de Deus, a confiar mais no invisível do que no visível, a depender mais da fé do que das suas habilidades humanas. Já parou para pensar se talvez Deus também esteja te preparando, quebrando algumas áreas da sua vida para construir algo muito maior lá na frente? Durante esse tempo, a Bíblia nos mostra que o sofrimento do povo de Israel aumentava consideravelmente. O faraó continuava implacável. As ordens eram cada vez mais duras, os castigos mais severos, e a esperança parecia desaparecer dos corações hebreus. Mas Deus via, Deus ouvia e Deus se lembrava. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó não havia sido esquecida. A história de Israel não terminaria com gritos de dor e sofrimento. O tempo da resposta estava se aproximando, mas antes era necessário que o libertador estivesse pronto. Essa espera nos ensina uma lição preciosa. Os planos de Deus têm um tempo certo para acontecer. Você já sentiu que está esperando há muito tempo por uma resposta?
Talvez a história de Moisés sirva para te lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Moisés, por sua vez, começava a perceber que o deserto estava moldando mais do que sua vida externa. Ele passava por uma profunda reconstrução emocional e espiritual. As dúvidas sobre seu passado, o sentimento de fracasso por ter fugido, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, tudo isso fazia parte da formação de um líder segundo o coração de Deus. A dor agora dava lugar à resiliência, o medo, a coragem silenciosa, o desespero, a fé crescente. Deus estava trabalhando de maneira invisível, mas absolutamente eficaz. Já percebeu que algumas das nossas maiores lições de vida nascem justamente dos momentos de maior silêncio? Aqueles períodos em que Deus parece ausente são, muitas vezes, os tempos em que Ele está mais ativo em nosso interior. E então, num dia aparentemente comum, enquanto Moisés pastoreava o rebanho perto do Monte Horebe, algo extraordinário começaria a acontecer. Mas não vamos nos antecipar. Antes de entrarmos nessa parte marcante da história, o encontro com a sarça ardente, é importante reforçar a lição deste bloco. Deus prepara os seus escolhidos nos lugares mais improváveis, usando as ferramentas mais simples e os cenários mais inesperados. Hoje, talvez você se sinta esquecido, escondido, vivendo um deserto na sua própria vida. Mas quem sabe, assim como aconteceu com Moisés, este pode ser o seu tempo de preparação. Um tempo onde Deus está te ensinando a depender somente dele. Que tal compartilhar nos comentários? Qual é o seu deserto hoje? Que área da sua vida Deus está tratando em silêncio? Sua história pode inspirar outras pessoas que também estão esperando o seu momento de chamado. No próximo bloco, chegaremos ao momento decisivo, aquele que mudaria para sempre o destino de Moisés e de toda uma nação. O chamado de Deus através da sarça ardente. Prepare-se para um dos encontros mais impactantes da Bíblia. Não perca. E assim, depois de anos de silêncio, solidão e preparação invisível, Moisés estava prestes a viver o momento mais transformador de sua vida. O homem que antes comandava exércitos agora comandava ovelhas. O príncipe, cheio de autoconfiança, agora era um homem quebrantado, consciente de suas limitações. Mas é justamente nesse estado de humildade e entrega que Deus age com mais força. Já percebeu como Deus costuma escolher aqueles que menos se acham capazes? Moisés era agora o retrato vivo de um homem que havia perdido tudo, mas estava prestes a ganhar uma missão que mudaria a história da humanidade. Enquanto caminhava pelas encostas do Monte Horebe, em um dia que parecia igual a todos os outros, Moisés avistou algo que chamou sua atenção. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Imagine a cena. Um fenômeno inexplicável, um convite visual para um encontro com o sobrenatural. Moisés, curioso, se aproximou, sem saber que cada passo o levava diretamente para o centro da vontade de Deus. Aquela sarça representava muito mais do que fogo e folhas. Ela simbolizava o momento exato em que o propósito de Deus encontrava um coração preparado. Você já parou para pensar que, às vezes, Deus também acende sarças ardentes na sua vida? Pequenos sinais que indicam que algo maior está por vir? Mas antes de nos aprofundarmos nesse chamado, é essencial refletirmos sobre toda a trajetória até aqui. O menino hebreu que foi salvo das águas, o jovem que cresceu como príncipe, o homem que cometeu um erro terrível e precisou fugir, o pastor que viveu anos em silêncio no deserto. Todos esses capítulos da vida de Moisés pareciam desconexos, sem sentido. Mas, agora, olhando para trás, percebemos que cada detalhe fazia parte do plano maior de Deus. E essa é uma grande lição para todos nós. Quantas vezes olhamos para nossa própria história e enxergamos apenas erros, perdas e fracassos. Mas Deus vê o quadro completo. Ele está escrevendo algo que muitas vezes só entenderemos depois.
A preparação de Moisés foi dolorosa, longa e solitária, mas ela foi necessária. Deus não chama líderes prontos. Ele chama pessoas dispostas e as prepara no caminho. Moisés precisou aprender o valor da dependência, da humildade, da fé sem garantias visíveis. Precisou se afastar da correria do palácio para ouvir finalmente a voz de Deus no silêncio do deserto. Talvez você esteja exatamente nessa fase da vida, um período de silêncio, onde parece que nada acontece, onde as orações parecem não ter respostas. Mas hoje, queremos te lembrar que Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está te moldando, te lapidando, preparando o seu caráter para um propósito muito maior do que você pode imaginar. E agora, com o coração alinhado e o espírito pronto, Moisés está a poucos passos de viver o chamado que o transformará de forasteiro para libertador. No próximo capítulo da nossa série, vamos mergulhar no encontro impactante entre Deus e Moisés na sarça ardente. Vamos ver como um simples "eis-me aqui" pode abrir as portas para milagres inimagináveis. Por isso, queremos te fazer um convite especial. Permaneça com a gente nessa jornada. Deixe-nos comentários. Você já sentiu que Deus te chamou para algo, mas ainda não sabe exatamente o que? Conte sua história. Sua experiência pode tocar outras vidas. Que a história de Moisés nos ensine que, por mais obscuro que o caminho pareça, Deus sempre tem um plano. Mesmo quando estamos nos desertos da vida, Ele está nos preparando no silêncio. E lembre-se, grandes propósitos nascem em grandes provações. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.